meio à vasta extensão de turbulência geopolítica, uma tempestade se forma, capturando o olhar do mundo. A data é 11 de março de 2025, e o conflito na Ucrânia continua a evoluir. À medida que nossa jornada se desenrola, nos encontramos no meio do drama em curso na região de Kursk, onde forças russas estão relatadas cercando um contingente significativo de soldados ucranianos, estimado em cerca de 10 mil. A mídia ocidental tem estado em alvoroço com relatórios, pintando um quadro de uma situação terrível para o exército ucraniano, enquanto os russos fazem avanços significativos. As frentes antes estáveis agora estão mudando, criando um mosaico de incertezas e manobras estratégicas. Com o Dia Internacional da Mulher recém-observado, estendemos nossos sinceros cumprimentos a todas as mulheres que permanecem resilientes em meio a esses tempos desafiadores. Ao nos aprofundarmos no campo de batalha, a intensidade da situação em Kursk torna-se cada vez mais aparente. Tropas russas teriam cruzado para o território ucraniano, tomando o controle de rotas de suprimento-chave e colocando uma pressão imensa nas forças ucranianas. A captura da cidade de Biska e da estrada estratégica que liga a logística de Yunkiska a Susha significa um momento crucial no conflito. A atmosfera é tensa à medida que surgem relatos de que o exército russo está fazendo avanços avassaladores, apoiado por tropas e drones norte-coreanos. O Telegraph e outros meios de comunicação ecoam preocupações sobre o cerco das forças ucranianas, com a ameaça iminente de isolamento tornando-se uma realidade sombria. As apostas são altas, enquanto as manobras estratégicas da Rússia se desenrolam, deixando a Ucrânia com a tarefa assustadora de defender suas posições em meio a probabilidades esmagadoras. Enquanto juntamos as peças da narrativa em desenvolvimento, a complexidade da situação se aprofunda. As forças ucranianas, enfrentando um adversário formidável, devem navegar por uma paisagem repleta de perigo e incerteza. Com os russos avançando de várias direções, a perspectiva de um cerco significativo paira, lançando uma sombra sobre os esforços defensivos da Ucrânia. O drama em curso em Kursk é apenas um fio na tapeçaria intrincada deste conflito. Enquanto continuamos nossa exploração, a marcha incessante das tropas russas pela frente nordeste pinta um quadro de ganhos estratégicos e desafios crescentes para o exército ucraniano. A estrada P-79, uma linha vital para a logística ucraniana, agora está sob controle russo, complicando ainda mais os esforços da Ucrânia para se reagrupar e fortalecer suas defesas. No pano de fundo desses desenvolvimentos, a cidade de Toretsk torna-se um ponto focal de contenção. As forças ucranianas, em uma tentativa de recuperar o terreno perdido, lançam contra-ataques, capturando distritos-chave e desafiando o avanço russo. O fluxo e refluxo da batalha revelam a resiliência e determinação das forças ucranianas, mesmo enquanto enfrentam a força esmagadora da máquina militar russa. Ainda assim, em meio ao caos e conflito, uma pergunta persiste. O que o futuro reserva para essas regiões em batalha? Enquanto o mundo observa, a narrativa continua a evoluir, moldada pelas ações e decisões daqueles na linha de frente. A complexa interação de estratégia, resiliência e determinação determinará o desfecho desta saga em curso. Fique conosco enquanto continuamos a desvendar os fios intrincados deste conflito, trazendo-lhe os últimos desenvolvimentos e insights das linhas de frente. Seu engajamento, curtidas e inscrições são vitais enquanto navegamos nesta jornada juntos, buscando entender e iluminar o cenário em constante evolução da geopolítica global. À medida que a poeira da batalha assenta, o cenário estratégico de Kursk permanece um ponto focal no conflito em andamento. Os avanços do exército russo não apenas testaram a resiliência das forças ucranianas, mas também remodelaram a dinâmica da região. Relatos de tropas russas capturando posições-chave e cortando linhas de suprimento ucranianas destacam uma abordagem calculada, visando obter uma vantagem decisiva. No coração de Kursk, a situação torna-se cada vez mais precária. O cerco das tropas ucranianas, uma manobra estratégica reminiscente de campanhas militares históricas, lança uma longa sombra sobre a região. O New York Times e outros meios de comunicação relataram sobre a natureza avassaladora do avanço russo, sublinhada pelo envolvimento de tropas norte-coreanas e o uso de drones para interromper a logística ucraniana.
O quadro é sombrio, com o potencial de uma derrota significativa ucraniana pairando no horizonte. O curso de ação para a Ucrânia permanece repleto de desafios. À medida que surgem discussões sobre uma possível retirada, a questão do timing torna-se crítica. Com as forças russas apertando seu controle, a janela para uma retirada estratégica parece estar se estreitando. O Telegraph e outros meios de comunicação destacam a urgência da situação, enfatizando a necessidade de uma ação rápida e decisiva para evitar uma potencial catástrofe. Além do conflito imediato em Kursk, as implicações geopolíticas mais amplas continuam a reverberar. O potencial cerco de 10.000 soldados ucranianos pode marcar um dos retrocessos militares mais significativos da história recente, traçando paralelos com conflitos passados e alterando o cálculo estratégico para ambos os lados. As apostas são altas e o mundo observa com expectativa enquanto a situação se desenrola. No entanto, em meio ao caos, as forças ucranianas permanecem firmes, sua determinação inabalável. Relatos de tropas ucranianas recuperando terreno em Torex servem como um testemunho de sua resiliência e determinação. Apesar de enfrentar um adversário formidável, o espírito de desafio e a vontade de lutar perduram, sublinhando a complexidade e imprevisibilidade do conflito. À medida que a narrativa continua a evoluir, a importância estratégica de Kursk torna-se cada vez mais evidente. As implicações de uma vitória russa nesta região podem remodelar o conflito mais amplo, influenciando a trajetória de futuros engajamentos e negociações. A potencial perda das forças ucranianas não apenas impactaria o cenário militar imediato, mas também poderia reverberar por canais diplomáticos, afetando o equilíbrio de poder e as perspectivas de paz. Em meio às marés cambiantes da batalha, a pergunta permanece: como as forças ucranianas navegarão por este momento crítico? As decisões tomadas nos próximos dias terão consequências de longo alcance, moldando a trajetória do conflito e o futuro da região. Enquanto o mundo observa, o drama em curso em Kursk serve como um lembrete contundente das complexidades e desafios inerentes à guerra moderna. Convidamos você a permanecer engajado com nossa cobertura contínua, enquanto continuamos a explorar as intricâncias deste conflito e suas implicações mais amplas. Seu apoio, através de curtidas e inscrições, é inestimável enquanto nos esforçamos para trazer análises perspicazes e atualizações oportunas. Juntos navegaremos pelo cenário em evolução da geopolítica global, buscando iluminar e entender as forças que moldam nosso mundo. Ao nos aprofundarmos nos eventos em desenvolvimento, a gravidade da situação torna-se cada vez mais aparente. O conflito em Kursk, com suas implicações estratégicas, é apenas um microcosmo de um tabuleiro de xadrez geopolítico maior, onde cada movimento ressoa além das fronteiras e influencia alianças globais. As forças russas, com sua perspicácia estratégica e poder militar, conseguiram criar uma situação que coloca a Ucrânia em uma desvantagem significativa. A captura de locais estratégicos e o corte das linhas de suprimento pintam um quadro de uma campanha meticulosamente orquestrada, destinada a paralisar as defesas ucranianas. O cerco das tropas ucranianas, já sob imensa pressão, ameaça se tornar um momento decisivo neste conflito. À medida que o tempo passa, o comando ucraniano enfrenta a tarefa árdua de pesar suas opções, cada uma repleta de perigos e potenciais perdas. No pano de fundo desses desenvolvimentos, a narrativa de resiliência e determinação continua a brilhar. As forças ucranianas, embora em menor número e armamento, mostraram uma habilidade notável para se adaptar e contra-atacar, como evidenciado por seus recentes ganhos em Torex. Esse espírito de desafio, aliado a recalibrações estratégicas, sublinha as complexidades da guerra moderna, onde tecnologia, estratégia e determinação humana se entrelaçam. As implicações mais amplas do conflito em Kursk se estendem além do campo de batalha, influenciando diálogos diplomáticos e a estabilidade regional. O potencial cerco e perda das forças ucranianas poderiam alterar o cálculo estratégico, não apenas para a Ucrânia, mas para seus aliados e adversários. A comunidade global, observando atentamente esses desenvolvimentos,
deve enfrentar as ramificações mais amplas, desde mudanças em alianças militares até as perspectivas de renovadas negociações de paz. Ainda assim, em meio à incerteza, uma pergunta persiste: quais lições serão extraídas deste conflito e como elas moldarão o futuro da guerra e da diplomacia? As respostas são elusivas, mas os eventos em andamento em Kursk servem como um lembrete pungente das complexidades duradouras da luta geopolítica. Enquanto o mundo se encontra à beira da mudança, os desfechos deste conflito influenciarão, sem dúvida, as decisões estratégicas e os engajamentos diplomáticos de nações muito além de suas fronteiras. Ao concluirmos nossa exploração desses eventos, convidamos você a permanecer engajado com nossa cobertura abrangente. Seu apoio contínuo, através de curtidas e inscrições, é vital enquanto nos esforçamos para fornecer análises perspicazes e atualizações oportunas sobre o cenário em evolução da geopolítica global. Juntos, navegaremos pela intrincada tapeçaria das relações internacionais, buscando iluminar as forças que moldam nosso mundo e inspirar um diálogo significativo. No final, a história de Kursk não é apenas um conto de conflito e estratégia. É um testemunho da resiliência do espírito humano e da busca duradoura por paz e estabilidade. Enquanto olhamos para o futuro, devemos permanecer vigilantes e informados, sempre atentos às lições da história, enquanto nos esforçamos para construir um mundo mais seguro e harmonioso. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e que você continue a encontrar inspiração e insights na narrativa em evolução de nossos tempos.